ainda num clima de festa, porque a gente vai festejando sempre que a gente vai aprendendo, porque afinal de contas, aprender é uma dádiva. A gente aprende enquanto a gente está vivo, né? A gente vai aprender sobre a nossa coluna. Gente, será que tem mesmo relação as dores na coluna com a tensão e com o estresse? Ou será que isso é mito? Quem vai explicar tudo isso pra gente é ele, que é ortopedista e cirurgião de coluna, Luciano Miller, que está aqui via Skype. Como vai, doutor Luciano? Tudo bem? Tudo bem, prazer estar no seu programa. Prazer é nosso. Minha mãe assiste o programa, ela gosta muito, sabia? Que bom. Como chama sua mãe, doutor? Aurélia. Dona Aurélia, muito obrigada pela audiência e parabéns pelo filho que está então aqui com a gente. Agora, doutor Luciano, eu já deixei uma pergunta no ar, né? De fato, tem relação a dor que às vezes a gente sente na coluna, em qualquer região dela, com a tensão e o estresse? Tem toda a relação, porque, na verdade, quando a gente sente o estresse, o que acontece com a musculatura? O que acontece antes disso? A gente aumenta dois hormônios principais, o cortisol e o ACTH. O que esses hormônios fazem? Eles aumentam a tensão muscular, então aumenta a contração da musculatura. E essa musculatura contraída que a tensão gera, o estresse gera, começa a gerar sobrecarga e dor. Porque quando a gente... Imagina, a gente está levantando um peso, não chega uma hora e começa a doer a musculatura do braço? É mais ou menos o que acontece com o estresse. Ele tensiona a musculatura, essa musculatura fica mais contraída. E quanto mais contraída ela fica, ela vai gerando dor. Isso, se a gente não dá atenção também em relação a essa contratura da musculatura, a gente vai também piorando a nossa postura. E a postura ruim também vai gerar mais dor. Então, é um processo que realmente é um ciclo assim vicioso, negativo, gerando dor. Ok. Eu tenho recebido muitas mensagens de telespectadoras e a principal queixa tem sido a dor na cervical. E algumas até relatam que dói a cervical, que puxa para o braço, que puxa para o ombro, que não vem mais posição de dormir. Essa dor na cervical, ela sugere uma relação com a tensão e com o estresse? Sim, a dor cervical, ela pode ter uma relação sim com a tensão, com o estresse. Eu acho que primeiro a gente tem que pontuar que atualmente, né, a gente está vivendo um tempo muito difícil que devido à pandemia. Também tem outros fatores que em casa, a ergonomia no home office piorou, a gente diminuiu a atividade física. Então tudo isso, essa má postura, falta de atividade física, geram sobrecargas musculares e dor. E o estresse também é um fator que piora ainda a dor. Tem um trabalho bastante interessante, é um trabalho que eu vou explicar de uma forma bem simples. Olha como o estresse não é uma coisa apenas que eu estou falando que gera dor, mas tem estudos que comprovam. Por exemplo, colocar uma agulha na musculatura de um paciente que tinha dor crônica e paciente que não tinha. No paciente que tinha dor crônica, submeteram já esse paciente sob estresse. O que era o estresse? Primeiro ele contava de 1 a 100 os dois grupos e a contratura da musculatura era igual. Quando pediram para esses dois grupos contarem de 100 a 0, tirando 7, o grupo que já tinha dor e sentiu o estresse, a contratura da musculatura piorou. Então você vê, paciente que já tem uma causa de dor, o estresse ainda, ele gera mais dor ainda, provado cientificamente. Olha que interessante. Principalmente porque o estresse aumenta os hormônios, né? Cortisol, ACTH, então isso vai gerando mais contratura e mais dor. Perfeito. Bom, aí a gente já fica pensando, vamos ter que aprender a gerir esse estresse, né? Eliminar esse estresse. Mas essa tensão, essa liberação desses hormônios e esse prejuízo que pode causar à nossa coluna, pode chegar a ponto da gente precisar de algum tipo de intervenção? Olha, na maioria dos casos, a gente melhorando a nossa qualidade de vida, o que é melhorar? A gente dormindo melhor, a gente comendo melhor, tendo uma postura melhor, fazendo atividades físicas, na maioria dos casos, não vai precisar de uma intervenção. O importante também é a população e seus telespectadores entenderem que não se deve fazer nenhum procedimento cirúrgico, intervenção de dor, no momento de estresse, porque a gente pode fazer procedimentos desnecessários
se o paciente tem uma dor por estresse. E se a gente tratar só o exame, se a gente pegar o exame e um paciente com estresse, às vezes o exame num paciente tem um bico de papagaio, tem uma alteração do disco. Isso não pode não, e está provado que isso tem uma relação baixa com dor. O dor é muito mais em relação ao estresse. Então, assim, tomem cuidado. Se você está com uma qualidade de vida ruim, está dormindo mal, está comendo mal, está com sobreestresse, não procurem fazer procedimentos antes. Tente resolver sua vida primeiro. Melhore a postura, melhore o sono, melhore a baixa tensão, faça atividade física que libera o estresse, alongamentos na musculatura, diminui essa tensão muscular. Isso é que é importante, primeiro, o telespectador entender isso. Porque correr para fazer um procedimento sobre estresse é a pior do caminho para o paciente. Perfeito. Quando a dor fica preocupante e a gente precisa procurar um especialista? Olha, essa sua pergunta é bastante interessante. Por quê? Porque a gente sabe que a dor nas costas é a segunda procura médica ambulatorial, de pronto-socorro, em ambulatórios, em consultórios, só sendo superada pela dor nas costas. Então é muito comum ter dor nas costas. Quando a gente deve procurar realmente um atendimento mais especializado? A OMS determinou alguns sinais que é importante você avaliar quando você está com dor. Que são esses? Quando você tem a dor, mas tem uma perda de força na perna, no braço. Quando você tem associado algum formigamento. Quando você tem uma dor e está perdendo peso, está com febre. Quando você é criança menor que 18 anos, é um fator importante. Criança normalmente não tem dor nas costas. Se tem dor nas costas, é importante, tem que ser investigado. Assim como pacientes acima de 65, 70 anos que têm dor nas costas. É importante, porque nessa faixa etária também, não podemos esquecer que aumenta muito os tumores de mama, de próstata, e a coluna é o primeiro local que uma metástase localiza gerando dor nas costas. Esses são fatores, assim, importantes para procurar um especialista. E também, por último, o paciente que tem uma dor que não melhora por mais de 4 semanas. Quando a dor não tem uma melhora ou tem uma piora ao longo do tempo, deve procurar um especialista. Perfeito. Tirando essa turma que você já pontuou tão bem, os demais, com esse desconforto, procurar melhorar a postura, como você disse, exercício físico, boa alimentação, bom sono. Mas a minha última pergunta, que é a dúvida da turma, é: na dor, faz gelo ou faz calor? Qual é a melhor indicação? Essa também é uma pergunta bem frequente, uma dúvida bem frequente no consultório, né? O meio físico ideal não existe, assim, tem pacientes que dão melhor com gelo, melhor com calor, mas de maneira geral, só para seguir uma regrinha simples, quando tem um trauma, uma dor mais aguda, o gelo é melhor. Por quê? Porque o gelo, ele não deixa inchar uma articulação, uma musculatura, e esse inchaço aumenta a pressão, gera mais dor. Então, o gelo. Agora, na musculatura, na tensão muscular, numa articulação, a dor mais crônica, o calor é melhor, porque o calor ele ajuda a relaxar a musculatura e também aumenta o limiar de dor. Então, o indivíduo vai sentir menos dor quando a gente faz um meio físico no calor. Se tiver uma dor muito forte, além de fazer um calor, você pode passar uma pomada também de anti-inflamatório, que ajuda até na absorção maior depois de fazer esquentar o local. Maravilha, como foi bom conversar contigo, bem esclarecedor. Você falou de pomada, já me lembrei dos pets, né? Tem aquela turma que ama um pet, aquele que a gente cola e que libera aquele ardidinho. Eles também funcionam? Tem alguma comprovação científica? Sim, os pets funcionam, tá? Tem os de anti-inflamatório, que são os mais comuns, né? Que liberam anti-inflamatório. Tem também alguns de lidocaína, de anestésico, que também ajuda bastante. Esses pets, também tem os pets até de morfina, tem pets até mais fortes, de medicações mais fortes. Geralmente, uma contratura muscular, uma dor localizada, colocar um pet de um analgésico ou anti-inflamatório, ele ajuda bastante. Então, uma boa alternativa, principalmente que a absorção é direta, tem uma absorção menor pela parte gastrointestinal, então causando menos dores estomacais, gastrite, para aquele paciente que já tem uma história de gastrite, de úlcera, às vezes é uma boa alternativa para diminuir a absorção do medicamento pela parte intestinal, causando irritação gástrica. Muito obrigada, doutor Luciano Miller. Vou passar aqui os seus contatos e até a próxima.